Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial de hoje. Nosso quadro Inspiring Brains para abrir a semana com aquela conversa inspiradora. Hoje a gente tem uma super visita aqui. Eu vou deixar ela contar para vocês a história dela, mas tem uma razão muito específica para eu ter convidado esta entrevistada de hoje para falar sobre neurociência, de novo, em treinamentos corporativos, no desenvolvimento humano. A Daphne, que é minha convidada de hoje, tem uma grande experiência nesse ramo de workshops, de formações, de eventos organizacionais. E, mais recentemente, a gente teve a oportunidade de começar a levar neurociência para dentro desses eventos. Então, tem uma história que eu quero ouvir de você. Por que isso? Mas comece se apresentando para o meu público, contando um pouco da sua história, para te validar aí nesse nosso diálogo. Beleza, bom, primeiro, obrigada pelo convite. Meu nome é Daphne Diamond e acho que para até explicar como que eu cheguei ao que a gente está fazendo hoje, acho que é interessante dizer que eu venho de uma família já muito multicultural, né, de culturas diferentes. Eu falo de third culture kids, não sei se vocês já ouviram esse termo, né, mas eu sou de uma cultura diferente do que a dos meus pais e diferente de onde eu nasci também e cresci. Então, nos primeiros 25 anos da minha vida, eu me mudei 7 vezes de país. Caramba. Morei, né, enfim, na Argentina, na França, no Peru, na Itália, em Portugal. E acho que essa vivência, né, me deu um entendimento muito claro de quanto a gente aprende na experiência, com a experiência, né? A aprendizagem experiencial virou uma questão de sobrevivência, quase para mim, não só na língua, mas também sobre os fatores culturais que interferiam em tomadas de decisão, quais eram as principais regras, normas, sejam explícitas e implícitas, né, que regiam os ecossistemas, e a partir disso eu fui entendendo que isso é uma transversal em qualquer tipo de ecossistema que você está, né? Esteja numa empresa, numa família, num grupo de amigos, num relacionamento. E isso foi fazendo muito sentido, e acho que independente das coisas que eu empreendi depois, seja dentro de uma organização, numa startup, uma área de RH, treinamentos, né, e desenvolvimento de liderança, acho que esse é o olhar que rege sempre, né? Como que a gente aprende a partir da experiência. Isso virou quase que um mote, assim, para mim. Na sua adolescência, você enfrentou essas mudanças todas? Você teve que fazer adaptações durante a infância, a adolescência? Olha, eu saí do Brasil, então nasci aqui, né? Eu saí do Brasil com 6 anos. Eu fui alfabetizada já fora do Brasil, na Argentina. No caso, eu falo que eu fui criada no Brasil, mal criada na Argentina, né? Só pra, A só brincadeira. pra brincar. Mas, Mas Buenos Aires ou outra região? Buenos Buenos Aires. Aires, e daí em diante, até os 18, eu fiz, França e né, Itália. França, etc. E daí eu comecei sozinha, né? Então, uma vez que eu entendi que isso era possível, eu fui criando os mecanismos para estudar, para achar estágios, empregos em outros lugares, e daí fui, né, perpetuando essa experiência e fui mais uns 4 países sem meus pais, né? Quer dizer, isso criou o que a gente chama em neurociência de flexibilidade cognitiva, que é essa Com certeza. capacidade de você primeiro perceber as diferenças, né? Porque a gente já começa a ter dificuldade em perceber que é diferente. A gente geralmente impõe a si, Uhum. né, nas coisas e para as pessoas e para as relações. A gente não tem essa coisa de chegar tateando e falar, olha só, isso aqui não é exatamente como é da onde eu vim ou de Uhum. onde eu penso, Exato. eu vou chegar devagar, né? E Acho que entender é a a. flexibilidade, a percepção e também a adaptabilidade, né? De como é que eu, então, me ajusto ao cenário, não só para fit in, né? Para me adaptar quando é o que eu quero e quando é o que exige, mas também para influenciá-lo, né? Para poder impactá-lo da melhor forma, segundo, né, minha agenda, minhas necessidades, né? Então, Com acho que certeza. isso acabou sendo meu principal ferramental como profissional também, né? O que eu consigo de entregar de único é essa percepção de flexibilidade, adaptabilidade e de conseguir, a partir disso, gerar o impacto desejado, né? Acho que é Nossa. uma ferramenta que eu carrego, né? Qual que é o teu desafio hoje? O teu desafio no trabalho, na sua atividade?
que é que você tem? Quais são as habilidades e de que forma toda essa sua história te ajuda a fazer essa entrega? Olha, eu vou até falar que acho que eu não sei se é só o meu desafio, mas o que eu vejo muito nas pessoas com quem eu trabalho e para quem eu trabalho, né? Então a gente dando um passo para trás, né? Eu sou uma das sócias do CAS, eu sou head de curadoria e in company, que são os programas customizados, né? O que é CAS? Exato. E o que é CAS? O CAS tem essa visão e missão de ajudar as empresas e tomadores de decisão a fazer sentido de todas as mudanças que estão acontecendo, que estão atravessando seus ecossistemas, a si mesmo, né? Como papel, como liderança. E algo que eu acho que tem sido muito claro nesses últimos 4 anos, quase trabalhando com alta liderança, com board members, com empreendedores, é que essa ilusão de poder e ilusão de controle sobre as coisas, ela está muito mais frágil. E isso demanda não só uma nova forma de liderar, mas também reflexões sobre como é que eu fico, né, me adapto ao espírito do tempo, qual o legado real que eu quero deixar, o impacto real que eu quero deixar. E isso tem começado a criar tensões ou dicotomias assim dentro das pessoas, né, da liderança, sendo uma questão menos dual, sobre eu sou uma pessoa PF, uma pessoa PJ, resultado agora, eu gerar valor futuro, sobre pessoas, sobre dinheiro, né? Esse tipo de dicotomia, ele não tá mais fechando a conta, não tá mais fazendo sentido. E daí o papel da liderança ficou muito solitário, né? Tradicionalmente nesse lugar de onde eu já sei tudo, eu preciso ter resposta para tudo, quase um tomador de decisão compulsivo, né? Uma pessoa que consegue estar pronto para reagir a qualquer coisa. Falta lugar, falta espaço aonde não saber, aonde refletir, aonde questionar, aonde A zona de trocar. aprendizado, né? A zona de aprendizado. E isso é um lugar muito difícil de achar nesse lugar. E isso é o que o Cass realmente conseguiu não só cultivar, mas também legitimar e sustentar esse safe space, essa zona, né, de aprendizado, onde alta liderança, empreendedores, board members, as pessoas vão para experienciar aquele coletivo, trocar. Obviamente que o repertório, o conteúdo que a gente cria é super importante para trazer, né, para fazer esse setup da experiência, mas eu acho que ele não é o principal só, né? É a combinação, até CAS é um acrônimo de Knowledge Exchange Session. Então é sobre o conhecimento, né, o conteúdo, através do exchange, que é a troca, para ele virar conhecimento, para ele internalizar e eu poder pensar que a partir disso, como é que eu imagino o futuro ao invés de reagir a ele, né? E então esse é um lugar muito único do CAS. Da construção do futuro do futuro possível, do futuro desejado, né? Ao invés de ficar na expectativa acerca de como ele vai nos atropelar. Ou na expectativa de como vai nos atropelar, ou na ilusão de que eu controlo ele tampouco, né? Como é que a gente coletivamente vai criando e reafirmando essas novas formas de estar na organização, estar num papel de liderança e criar, né? Ser parte desse futuro. A gente teve algumas experiências, né, de parceria do CAS com a Illumine em conteúdos, levando neurociência. E eu queria já, de posse dessas experiências que a gente viveu juntos, né, o time CAS, o time Illumine, de que forma você acha que a neurociência contribuiu com aquilo que vocês estão entregando? Em que lugar você realmente acredita que a neurociência pode ser um diferencial neste lugar tão mais amplo, né, de discussão sobre o ambiente corporativo? Porque a gente fugiu um pouco desse lugar de discutir quais são os processos, ou qual é a estratégia, ou qual é a caixa de ferramentas, né, o toolbox que você vai usar para atuar como líder, para começar a discutir mais comportamento, mais relação. Você acha que
É por isso que a neurociência está fazendo mais sentido? De certa forma você acabou endereçando, mas eu acho que é esse lugar de entender as necessidades de mudança e de adaptação do meu próprio sistema operacional quando eu sou confrontado com a necessidade de drivar essas mudanças e adaptações para o meu time, para a minha organização, né? Eu acho que essa questão do famoso da urgência em desromper, né? Do disruption, que a gente fala para com o modelo de negócio, para com as tecnologias, para com a indústria e o seu negócio, mas também com seus times. Acho que a grande dificuldade da liderança é que, ao mesmo tempo que eu preciso conduzir esses disruptions, essas disrupções nos ecossistemas em que eu lidero, eu tenho que fazer isso comigo mesmo, né? Sim. Uma autodisrupção, um self-disruption. E na hora que você tem que fazer isso e se entender, e você sabe muito bem, né, o processo que isso demanda psicológica, neurologicamente, né, de adaptação até fisicamente, e você também tem que responder por isso a nível do teu time, da organização, falta recurso, falta sustento e falta espaços onde a gente pode trocar sobre. E muito das parcerias que a gente tem feito, às vezes, é de também só sustentar esse espaço onde eles podem falar sobre as mudanças que são conduzidas a nível organizacional, mas também a nível individual, né? Se entender como parte ativa do que tem que ser desrompido, né? Tem, a partir do conteúdo da neurociência, especialmente da forma como a gente tem trabalhado, um certo acolhimento da dor, né? Da dor da mudança, da dor de ter que abrir mão daquilo que me parecia tão seguro, ou tão dentro da minha competência, porque é um lugar também é levar esses líderes, levar essas organizações para um sacode, né? Se pegar grandes empresas, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com players gigantes do mercado juntos, né? E com dores de alguma forma comuns, né? Há empresas até menores, há empresas que têm menos abrangência, menos escalabilidade do que essas. Quer dizer, isso não me parece ser alguma coisa, uma dor de gente que está crescendo, né? Só, como a gente vê no caso das startups, que tem muito a ver com como é que eu estruturo isso aqui para transformar isso numa empresa ágil, que inova rápido, que entrega rápido valor. E parece que esse é um problema geral agora, né? Tipo, humano, né? O problema da humanidade. Com certeza, eu acho que é um problema da humanidade, é um problema, não, um desafio, né? Um questionamento que é muito transversal, como você falou, independente do setor, da organização, do tamanho, e mais especificamente os programas que a gente tem feito, né? Que faz parte desse business unit de Incompany, o que acontece é que a alta liderança, os C-levels, board members, empreendedores que vão nas nossas experiências como viagens imersivas, como experiências que são mais longas, né? São explorações... Imersões. Desculpa, a palavra melhor. Imersões mais profundas, eles voltam com uma ansiedade de como é que eu levo isso para dentro, como é que eu cascateio essas reflexões, esse espaço para que a mudança, né, que a gente possa propagar, né, sermos diversos, né, igniters, né, iniciadores dessa mudança. E aí que a gente entra com esses projetos mais customizados, que é como é que a gente entende a partir da dor dessa alta liderança, mas também das pessoas que têm que cascatear isso daí, quais são as mudanças que precisam ser conduzidas, quais são os repertórios que precisam ser proporcionados para que elas possam ter ferramentais para sustentar, para falar, para entender a incoerência que vai ser trazido por as mudanças que estão sendo demandadas. Então, nos Incompanies, a gente tem esse olhar, né, que justamente por isso que a gente dupla muito e cria cada vez de uma forma diferente para atender especificamente qual que é o momento, a especificidade daquele grupo que a gente pode trazer aconchego ou uma provocação ou um senso de... A gente fala muito, né, nos briefings que a gente tem de autorresponsabilização, porque o que acaba acontecendo é essa terceirização de a organização não proporciona ou não dá para mexer com a organização como essa entidade, né,
que é uma soma... Metafísica, quase. Exato, que é uma soma das pessoas que estão lá sentadas, né? Exato. Então, até dessa provocação de trazer para si, falar, olha, estamos num coletivo onde a gente pode se determinar a agir de forma diferente. Especialmente quando está com alta liderança, né? É engraçado eles sempre se acharem que, tipo, tem alguém que está impedindo que aquele fenômeno ocorra como um processo de mudança, porque tem uma fixidez, né? Tenho certeza que tem algum paralelo da neurociência que explica essa terceirização, né? Acho que é engraçado, mas no final Mas a gente faz isso até se eu te falar, não fui hoje de manhã na academia, dificilmente você vai dizer assim, eu não fui porque eu não quis, eu não fui porque estava chovendo, eu não fui porque eu estava com pressa, eu não fui porque eu acabei ficando mais tempo na cama e acabou ficando apertado o tempo. Você vai contar uma história para identificar em que momento foi que você perdeu o controle da situação, mas está... Exatamente. Tudo bem. É o mesmo mecanismo. Podia ser isso, né? E ainda mais para, né, uma entidade que é a que nos sustenta, que paga as contas. Então, acho que tem toda uma relação. Você tem encontrado resistência dos clientes quando você propõe uma visão mais científica sobre comportamento? Eles acham árido, acham que vai ficar distante da realidade? Você fala que você vai levar uma neurocientista para falar. Como é que eles reagem a isso? Não, acho que pelo contrário, o acolhimento, assim, ou até a minha confiança e disposição em trazer essas temáticas, mas de um ângulo um pouco mais objetivo, né, o científico, como você fala, é que vira menos uma questão de opinião ou uma questão sentimental, emocional, que é invariavelmente o que é, mas que quando a gente traz de um ponto de vista um pouco mais soft, com todas as aspas do mundo, né? Tem essas conotações, às vezes, de não, mas abraça a árvore, aquilo, né? Esse tipo de coisa. Né? Ou para mim não é assim. Exato. Não vai funcionar com o meu público. Tem algumas coisas assim dos clientes que a gente atende. E quando a gente fala desse ângulo, é objetivamente entender sobre o nosso funcionamento. Então, acho que o nível de aceitação de por que por isso que eu faço isso, ao invés de eu ficar, não, eu não faço isso. É uma explicação científica e lógica do porquê que eu faço isso. E a partir desse acolhimento, dessa aceitação de, tá bom, é assim que funciona, eu faço isso, também trazendo, né, os ferramentais que você traz brilhantemente de, ok, o que eu posso fazer a partir desse mecanismo? Como é que eu posso criar novas conexões neurais, né, novas sinapses, para conseguir gerar uma outra rotina, um outro acordo. Acho que o trunfo mesmo da gente aqui, né, desse trabalho que a gente tem feito, eu estou há 15 anos nessa jogada de pegar o conteúdo de ciência e levar para o desenvolvimento humano, né? E à medida que a gente vai desenvolvendo aplicações, sabe, tipo o inventário emocional ou o próprio GET, que são ferramentas que a lógica da neurociência está atrás, mas eu não vou ficar presa apenas na teoria. Eu vou poder desdobrar isso e fazer alguma coisa hoje mesmo, né? Com esse conhecimento que chegou. Isso é bem pragmatismo do ambiente corporativo. Foi um desafio para a gente fazer isso. Imagino que tenha sido essa construção, né? Foi sim. E Carla, sabe outra coisa que eu acho que acolhe bem esse conteúdo é que como a gente... a nossa especialidade é criar um programa, uma jornada de aprendizagem experiencial para além de uma curadoria ou de uma temática específica, é sobre uma visão e uma narrativa sobre o todo, né? Em termos das demandas de transformação, e obviamente cada organização tem a sua, mas não fica uma palestra que você joga lá e só, né? Faz parte de uma narrativa que vai sendo construída e que vai trazendo repertório e acionáveis e ferramentas para algo que é mais longilíneo, né? Alguma coisa que tange desde modelos de negócios, sobre como tecnologia está impactando. Daí a gente entende, ok, quais são as ferramentas emocionais e, né, neurológicas que eu preciso entender sobre o meu papel como líder para gerenciar melhor as mudanças que estão sendo drivadas pela era exponencial, e daí a gente vai com mais ferramentais de comunicação, por exemplo, outros ferramentais de liderança situacional, de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade. Então, é um olhar mais holístico e isso é uma peça dentro de um contexto maior que ressignifica esse papel da liderança.
E, na sua opinião, as empresas que agora não entenderem que gestão de pessoas está no centro do jogo vão perder a corrida, vão ficar para trás. Eu acho que elas já têm essa percepção. Talvez elas estejam otimizando pela eficiência enquanto dá, mas em termos de eficácia, né, e de sustentação, a gente já vê pelas próprias diretrizes que as organizações têm Sabe por de quê? talento, não sei. Eu tenho pensado muito, as pessoas falam muito de IA, né, de tecnologia, etc. e tal. Me dá uma sensação estranha de que vai ser mais fácil para as empresas ficarem uniformes em relação à tecnologia. Vai ser como se estivesse nivelando, assim, tipo, isso é o mínimo. O mínimo é você usar a tecnologia e ter esse tipo de recurso para reduzir custos, para maximizar, por exemplo, o emprego da tecnologia. E óbvio que nós vamos ter questões aí que eu acho que são até fiscais. Eu acho que para cada emprego que for substituído por IA, a gente vai ter que discutir como é que vai ficar essa questão de imposto. Eu acho que é um outro problema. Mas os empregos serão substituídos, uma boa parte. Só que eu acho que nesse aspecto, onde tecnologia couber, vai ficar todo mundo muito parecido. E o que vai realmente fazer grande diferença nas empresas vão ser a qualidade das relações humanas, e não de cada um dos indivíduos. Você tem essa sensação também? Concordo super. E acho que é a qualidade das relações e também as qualidades e os power skills desses indivíduos, dessas pessoas que ficam, porque a gente vê com AI, né, que fundamental é o prompt, né, é a direção que você dá, a interpretação que você dá, né, falando de vieses também em AI, então tudo isso são fatores cruciais dentro do output que a AI pode te trazer para a organização. Então, uma cultura organizacional, um ambiente onde as pessoas estão elaborando e estão desenvolvendo problem solving, adaptabilidade, flexibilidade, todos os power skills que a gente já sabe que são essenciais, muito provavelmente o output da própria tecnologia seja diferente do que do Sim. uso em outro lugar, onde essas reflexões, onde essas análises, onde essas interpretações tenham sido mais rasas ou menos profundas ou, né, menos significantes. O pessoal tem usado um termo, inteligência aumentada para isso, né? Que é o uso da inteligência humana potencializado pelas ferramentas de inteligência artificial. Eu não gosto muito do termo inteligência artificial, mas não vou polemizar isso agora. Eu acho que é muito mais sintética do que artificial, né? Porque ela, de alguma forma, é feita da forma como o nosso cérebro funciona. A gente se inspirou no funcionamento cerebral para desenvolver. Então, seria equivalente você pegar uma molécula da natureza e fazer um medicamento. Nunca será original, É sintética. totalmente artificial. Ela é sintética, ela é feita a partir de um modelo que a natureza colocou ali, né? Olha aí, conversa já para o próximo encontro que a gente tiver. Já podemos provocar aquilo que é sintético, né? Porque tem uma similaridade. De alguma forma, busca se emular. Por quê? Quando se busca emular o cérebro humano, é quando se avança mais rapidamente na IA. Então, por isso que ele fica bastante sedutor, né? A gente olhar para o modelo, que é o modelo natural e que foi desenvolvido aí com evolução e com bordoada, né? Eu brinco que as pessoas falam, porque a natureza é maravilhosa, é perfeita. É que você não vê o cemitério, né? A quantidade de expressões de natureza que não vingaram, com certeza, não estão indo para conta. Você aliás, só está vendo que deu certo, né? Aliás, é uma das temáticas que a gente traz também, obviamente, nos contextos certos, mas de biomimética também, né? Para além da neurociência, que acho que são ângulos, né, complementares, mas de entender como que a gente simula ambientes e mecanismos que são existentes e que são muito eficazes, ou que, né, que são para algumas coisas específicas, mas como é que a gente traz isso para a gente também pensar em novas soluções. Inspirar, né? Inspirar, até porque tem essa proximidade. Nós somos muito da natureza, ainda que a gente não se dê conta disso. As pessoas estão falando muito hoje sobre como eu me sinto bem quando eu estou na natureza, ou quando eu estou ouvindo os pássaros e a água e tal. A pessoa não entende, na verdade, esses barulhos, essas formas de vida estão introjetadas, né? Nós somos disso. E é aquele encontro com a nossa natureza que eu bato bastante nessa tecla, né? Da gente ter que retornar nesse anímico, né? Nesse lugar bem natural. Que é mais uma dessas dualidades não tão duais
que estão sendo confrontadas, né? Nessas A polaridades, gente que não é um precisa ou outro, encontrar, né? nós precisamos Ah, encontrar essa ambidestria, né? ambidestria. Eu tenho discutido muito essa questão dos arquétipos masculinos e femininos na liderança, Uhum, não do homem e da mulher, que a gente tem que transcender. Nós já estamos numa sociedade que está discutindo pronomes uhum. neutros, É. É onde a tentando, binariedade ela é limitante, né? tentando se escapar desse lugar, né, da determinação, por exemplo, do gênero, Uhum, né, que as pessoas se confundem com sexo, né, gênero, expressão de uhum. gênero, né, e isso também pode transbordar para esse lugar da compreensão das relações humanas num ambiente tão difícil como o ambiente organizacional, que eu costumo dizer que é um ambiente que foi construído de forma artificial, né? Ele não tem Uhum, uma origem natural. Ele já foi construído com um objetivo. Então, as uhum. relações humanas que estão postas ali, elas já estão visando um objetivo. Tá. Elas não são uma expressão nua e singela daquilo que eu e você poderíamos estar construindo se a gente tivesse conhecido num boteco. A Uhum. gente poderia construir coisas tendo se conhecido num boteco, mas completamente diferente daquelas sobre a égide de uma organização que tem seus propósitos, suas formas de entender o É. mundo, né? Mas não é tão diferente, talvez, da relação que a gente firma quando se casa, ou É, acho que todas elas são, de alguma forma, uma construção, e acho que é isso que está sendo colocado, né, posto em xeque, de certa forma, não acho que é só a conversa da não binariedade no gênero, mas também de quais são essas outras. é, Esses outros pactos e relações que a gente firmou, que a gente comprou, e será que eu ainda, né, me será que identifico? eu Será que assino de isso novo esse é documento? exato, né? Então a gente fala, né, sobre os afetos e as relações amorosas, as relações de amizade. Será que a gente está construindo amizades com base nas mesmas necessidades, nas mesmas vivências do que em outro momento? O que estava atravessando né, outras épocas que ditaram como que funciona, até onde vai uma amizade, aonde para e assim vai. Então, Eu, acho que eu tem esse tô, questionamento iminente, né? eu tô super incomodada nesses últimos tempos com o Girardelli, né? O Girardelli é um filósofo do nosso tempo. Ele é, assim, eu vou usar um termo aqui que faz sentido dentro do que eu quero contar, que são os poetas malditos, né? A gente teve nos anos 80, 90 no Brasil um grupo de poetas que eram poetas cuja poesia era um protesto acerca do quanto nós estávamos indo para um caminho que não fazia sentido, né? Então, eles tinham uma fala, tipo, essa sociedade está morta, essa sociedade não consegue crescer a partir desse lugar. Então, eu vejo o Girardelli um pouco como esse filósofo meio maldito, assim. Então, eu não estou assinando embaixo de tudo que ele fala, mas ele tem batido um pouco numa tecla que eu achei bem interessante, que o outro sempre foi espelho para mim, né? Uhum, No seu desenvolvimento humano, o outro. Então, isso vai ver na psicanálise, vai ver vários autores dentro da filosofia, o outro funcionando como um reflexo, um espelho, no qual eu também me enxergo. Então, da forma como uhum, você reage, da forma como você lida comigo, eu também posso me entender. Da forma uhum. como você representa aquilo que eu falo, ou como você reage àquilo que eu falo, também fala de mim, para mim. Isso é um processo de aprendizado. E a crítica dele é que agora com as redes sociais e com os algoritmos, a gente está olhando para um espelho falso, Uhum. porque na verdade ele foi construído para mostrar para a É. gente aquilo que a gente quer ver. O que a gente está deixando que alguém determine qual o espelho, né? A Exato. gente não Tem um está interagindo algoritmo, livremente com tem um espelhos. algoritmo te dizendo que, então ele está te devolvendo apenas uma possibilidade de Uhum. visão desse espelho. Que é a bolha, etc. E tal, É. né? Quanto que isso pode estar prejudicando o desenvolvimento das nossas contrariedades, dos nossos opostos, dos nossos conflitos. Exato. Porque a gente tem um recurso hoje de se relacionar com muitas pessoas iguais a mim através Uhum. da rede social, coisa que no passado era impossível. Se Uhum. eu for pensar na minha adolescência, por exemplo, que aconteceu nos anos 80, eu não tinha outra forma de me relacionar que não fosse com o grupo no qual eu estava inserida, fosse a escola, fosse uma organização. Eu lembro que eu fazia parte lá de um grupo do SESC, de crianças e tal. Qualquer que fosse,
eram aquelas pessoas que estavam disponíveis. Uhum. Então você precisava encontrar formas de interagir com elas. Hoje você pode negar a tudo e todos e escolher um fio da rede social que é no qual você vai se expressar, né? Isso gera uma limitação importante da sua própria construção como indivíduo, né? Sabe que você falando isso, estamos aqui conversando, né? Viajando, mas me vem ao mesmo tempo a sensação de que talvez em paralelo o contrário tenha acontecido nos papéis de liderança, especialmente em cargos de alta liderança, que é até então eu conseguia ficar na bolha de pessoas similares a mim porque era restrito, né, por normas implícitas e explícitas, quem que chegava, quem ocupava aqueles lugares, né? Tinha uma persona, e essas personas, elas eram semelhantes, e elas conseguiam se sustentar nesse lugar de ilusão, de poder, né, de controle das coisas, e se autoconfirmavam que era assim que tinha que ser. E acho que parte dessa dor sentida e dessa necessidade de questionar muita coisa da alta liderança é porque estão vindo outras narrativas, estourando essa bolha. Por mais que eles podem no WhatsApp ou em mídias sociais acabar achando a organização quebrou, né? Exato. Então, por um lado que isso exacerbou em termos gerais, eu acho que na alta liderança o que está acontecendo é ser confrontado às minhas inconsistências, que eu sempre estive muito de forma confortável sem ser questionado dela porque não chegava até a mim. Era blindado por hierarquia, era blindado por poder, era blindado por estado social, o que seja. E agora chega, você vai ouvir o teu estagiário te dar feedback, né? Você contou essa história outro dia. Mas é isso, essas coisas te confrontam as suas inconsistências, né? E até que olhar e falar onde que tudo bem eu sustentar elas e vai rolar o divisor de águas, né? Para a liderança. Quem conseguir continuar navegando, provavelmente é quem vai conseguir levar as organizações para esse lugar, não do ESG do boletim mensal, né? Mas aquele genuíno que coloca as organizações como parte viva da sociedade, né? Eu acho que esse é o lugar das organizações, é uma parte viva porque produz, porque também degenera, porque, você entendeu? Ela tanto, o vivo, as pessoas sempre acham que vivo é uma coisa positiva, mas estar vivo também significa degenerar. Isso também significa poder apodrecer. Porque quando uma empresa não é viva, ela está estagnada, ela é sintética, ela é plástica. Se ela é viva, ela também pode sofrer os danos da perda de potência. E isso é, na verdade, o único caminho que tem para o indivíduo mudar. Ele só vai, né? Ou ele pode mudar, obviamente, por uma visão de algo incrível que ele está conseguindo nutrir, ou por uma dor imensa, né? Que está mostrando para ele que aquilo é o fim se ele não se mexer, né? Que massa. Acho que é um tempo estranho que a gente vive, mas potente também. E isso tem sido parte das narrativas que a gente traz também. Vou te contar uma curadoria de uma experiência que a gente está fazendo, que tem como público-alvo um grupo de sucessores que vão assumir, né, as empresas das suas famílias, e a gente está indo para Firenze com eles, porque é um hub, é um lugar onde a história das famílias de poder está muito marcada em todo lugar, né? Em todo canto, em toda experiência, os museus, as ruas, as marcas. É um lugar de legado em termos de história. Tá precisando de um neurocientista para dar uma força? Com certeza. E daí, mas o que é o legal do twist dessa história é que ao mesmo tempo você vê a decadência do lugar quando ficou tão apegado à história, né, ao histórico, à tradição, que não sempre conseguiu transgredir, né? E aí tô me inspirando um pouco na Alma e Moral, que é uma referência que é muito maravilhosa para mim, mas que também é da necessidade da gente conseguir também transgredir para conseguir fazer o futuro, para conseguir sustentar a tradição. Então, é mais dessas polaridades que a gente está falando tanto, que não é sobre tradição ou inovação ou transgressão, é sobre a necessidade de se transgredir e de conseguir, né, se mutar. Especialmente quando você
estar nesse lugar de poder e de assimetria. Exatamente, acho que a Firenze está manifestando isso e a gente, né, justamente trouxe essa narrativa que ela é maravilhosa, mas ela também é dolorosa, né, de se entender e quando você está nesse lugar de, ok, eu vou assumir esse legado, é como que você honra e respeita e acolhe essa tradição, mas você também faz o que é necessário para conseguir né, dar futuro a essa tradição, né? Ela persistia ao tempo, né? Firenze tem uma história curiosa porque o meu filho jogava, ele tem 26 hoje, né? Mas quando ele tinha lá 12, 13 anos, ele jogava Assassin's Creed. Uhum. E teve aquele episódio em Guarulhos do menino, não sei se você vai se lembrar, o menino matou a família, fez um estrago, matou o pai, matou a mãe, uma coisa horrível. E começaram a falar que ele tinha feito isso por causa do videogame. E, puxa, meu filho jogava Assassin's Creed, eu fiquei um pouco preocupada, né? Mas aí fui investigado do que se tratava. E uma coisa muito, muito legal é que tem um dos episódios que se passa em Florença, em Firenze. E aí tem toda a história dos Médicis e tal. E eu ia para lá para um congresso em 2009. O Congresso de Neurociência da AIPRO foi lá. E contei isso para o meu moleque e ele falou para mim, você precisa visitar esse lugar e neste museu, ver esta obra, entender isto aqui, ver essa parte da história. Quer dizer, ele estava completamente encantado por esta tradição e por isso que norteava o humanismo, né? Porque, na verdade, o Renascimento é o início do humanismo, e ele se conectou com aquilo a partir da história, e teria sido impossível eu fazer isso com ele em qualquer outra pegada que não fosse esse lúdico, né? Dessa aproximação da história, dessa energia, porque ali é pura tradição, é puro defender aquilo que é próprio do ser humano e que a gente precisa resgatar, que é a história da maçã do Éden, né? Quem conhece o Assassin's Creed sabe desse caso, né? Eles querem recuperar a maçã do Éden que nos foi roubada. Mas ele contava, aí você precisa ir nessa torre, você precisa ver isso, você tira foto disso aqui para mim, então eu achava muito barato isso. Porque Firenze é encantador você entender o que foi que aconteceu ali, né? Que mudança no jogo da humanidade aconteceu naquele lugar. Muito em cima dessa história de você ter ali essas famílias mecenas que toparam simplesmente viver de arte, né? Muito louco isso. O que mudou e também o que não mudou. Quais foram as consequências, né? Em que momento que detectar esses sinais fracos e tem, né, os casos, sucessos disso e nos momentos onde também perdeu-se o timing, né? Incrível, esse olhar. Incrível. Parabéns. Então, e até, Carla, acho que essa é a magia do CAS, sabe? É para além de uma curadoria, né, de uma palestra, você sabe muito bem o quanto a gente constrói junto e que é um olhar muito cuidadoso para com pessoas, experiências e aprendizagem como um todo para a gente conseguir deixar, né, marcar com essas narrativas, com essas possibilidades, com essas especulações possíveis, deixar um outro tipo de espaço, de legado, de conversa, que depois a gente consegue ir tangibilizando, né, nos in-companies e nos desdobramentos mais práticos dentro das organizações. Então, a gente vai pegando esses diversos níveis, mas entendendo o que precisa ser sustentado naquele momento, para além do conteúdo, do matemática, qual o espaço, qual a experiência que precisa ser vivenciada, né? Maravilhoso. Para a gente aqui tem sido uma experiência muito legal, porque também, aos poucos, a gente vai entendendo a neurociência como parte de alguma coisa. Já não é mais possível a gente levar a neurociência pura, achando que ela vai resolver alguma coisa sozinha. Tem sido cada vez mais convidativo a gente incluir neurociência em jornadas mais estruturadas, que são mais amplas e que acabam fazendo com que a pessoa tenha um começo, meio e fim. Então, por causa disso, eu vou executar desta forma, vou chegar nesse resultado de uma coisa um pouco maior. Eu acho que vocês também trazem muito conforto para o seu cliente, né? Porque parte da responsa fica no colo de vocês. Conforto para o cliente, um peso enorme aqui nas minhas costas, no meu ombro. Porque é isso, a gente se propõe a desenhar, executar, né, planejar e acho que a gente se entrega muito, então o resultado é que isso se sustenta, a gente trabalha 3, 4 anos com as mesmas organizações, cada vez com mais projetos, mais camadas, mais frentes,
Então a gente vê que essa relação ela se sustenta, ela floresce, ela cresce ao longo do tempo e acho que isso é um dos avais, né? Um dos indicadores que a gente acompanha justamente de satisfação. Mas é isso, a gente sustenta esse lugar e ao mesmo tempo a gente entende que precisa cocriar, porque precisa dar muita confiança, calma, para alguns clientes precisa mais, alguns menos, mas deles irem se entendendo como parte do processo, porque também são fundamentais em trazer o contexto certo. O pedido tem uma complexidade muito grande que não sempre quem demanda é o público-alvo e de quem participa. Sim. Não sempre quem demanda é quem paga, que é diferente de quem participa. Não, então, assim, a gente tem diversas camadas e stakeholders e entender o papel de cada um, conseguir ouvir, diagnosticar, interpretar as necessidades, dores e expectativas de cada um e daí passar tudo isso com os nossos especialistas, com as pessoas que a gente convida para fazer parte. E a gente também criar isso um tanto complexo e de navegando e demanda muita adaptabilidade e ajustes, né? A gente vai sentindo isso e vai também corrigindo a rota, né? Massa. Daphne, olha só, nós já estamos aqui. Não sei quanto tempo. Já foi 40 minutos de papo, acredite se vocês quiserem. Poderia ficar umas 2 horas. Com certeza. De fato, você tem visões bem interessantes e eu acho que a gente vai cada vez mais para esse lugar, né? Uhum. De promover a educação a partir de experiências muito mais significativas do que apenas conhecimento e conteúdo, né? Acho que está bem nessa pegada. Eu queria que você deixasse para o pessoal aqui, então, como é que eles te acham fácil, como é que podem trocar com você aí alguma demanda, né? Via Cass. E te agradecer imensamente por você ter vindo aqui dividir esse conteúdo com o meu pessoal. Pode fazer seu jabá, fica à vontade, a câmera é sua. Bom, na verdade, primeiro eu queria agradecer a Carla, a parceria com toda a Illumine tem sido maravilhosa, não só com a Carla, mas com todo o time, da gente construir junto essas possibilidades de como é que a gente vai amarrando essa narrativa, tem sido um trabalho incrível, assim, que a gente tem gostado muito. Para vocês acharem o Cass no Instagram, é cass.do, D-O. Vocês podem nos achar no LinkedIn também, nosso site. E meu nome é Daphne Diamond, vocês me acham assim no LinkedIn, mas no Instagram ainda tá Baruch, que vai aparecer aqui em algum lugar, porque é meu sobrenome de solteira antes de eu casar. Eu era muito apegada a Baruch, né, que é bendito em árabe e é minha origem, né, que eu sou egípcia. Mas quando eu casei com alguém que tinha o sobrenome Diamond, eu falei, não, agora eu vou precisar pegar o Diamond, porque Daphne Diamond é quase que, né, uma linha reta ao sucesso, assim, já tá pré-combinado que eu vou fazer alguma coisa importante no mundo se você chama Daphne Diamond, mas é isso, vocês vão me achar no Instagram como Baruch. Então, muito obrigada por nos ouvirem, por estar juntos e... Volte sempre. Voltem sempre, exatamente. Nada trivial é sua casa agora, viu, minha amiga? Venha Conte sempre. Com isso. E tenho certeza que o pessoal aproveitou esse papo. Logo, logo você volta para a gente fazer um outro, contar um pouco das nossas aventuras. Como é que foi a nossa viagem para Florença? Que ângulo do Assassin's Creed que a gente viu, né? Não, com certeza. Obrigada, amor. Valeu, viu? Imagina. Volto sempre na sua casa aqui. Obrigada.